Tudo começa com um minúsculo ovo de bicho da seda, menor do que uma cabeça de alfinete, armazenado em um local fresco. Quando chega a primavera, os ovos são transferidos para uma câmara de incubação aquecida, onde a temperatura é rigorosamente controlada a 25 graus. Após 10 dias, os ovos eclodem, dando origem a minúsculas larvas semelhantes a fios escuros, com apenas 2 ou 3 milímetros de comprimento cada. As lagartas recém-nascidas são cuidadosamente transferidas para bandejas especiais, forradas com papel limpo, onde as espera a sua primeira refeição. Os trabalhadores colocam folhas frescas de amoreira diante das larvas, o único alimento que os bichos da seda são capazes de digerir. As lagartas se lançam sobre as delicadas folhas verdes, emitindo um sussurro quase inaudível, que lembra o som de uma chuva leve sobre o papel. Durante os primeiros dias, as larvas comem quase sem parar, aumentando de tamanho a uma velocidade impressionante, dobrando de tamanho a cada dia. O local onde as lagartas crescem é mantido em perfeita limpeza. Qualquer infecção pode destruir toda a ninhada em poucas horas. A cada 4 horas, os trabalhadores trazem novas porções de folhas frescas, cortadas de amoreiras, que crescem em jardins especiais nas proximidades. No final da primeira semana, as lagartas ficam visivelmente maiores. Seu apetite aumenta e agora elas comem folhas com o dobro da velocidade. Chega a primeira muda. As lagartas param de comer. Sua pele fica opaca e elas ficam imóveis por várias horas seguidas. A pele velha se rompe ao longo das costas e daí sai uma larva renovada, um pouco maior e mais clara, pronta para continuar o banquete. Após a muda, as lagartas retomam a ingestão de folhas com ainda mais intensidade. Seus corpos tornam-se translúcidos e elásticos. Mais uma semana se passa e ocorre a segunda muda. O processo se repete. As lagartas trocam de pele e ficam ainda maiores do que antes. Agora, as larvas atingem 2 centímetros de comprimento. Seus corpos segmentados brilham com um brilho perolado sob os raios de luz. A terceira muda ocorre uma semana depois, e a cada vez as lagartas exigem mais comida, comendo folhas quase 24 horas por dia. Os trabalhadores cuidam para que as bandejas permaneçam secas e limpas, removendo os restos de folhas e excrementos com escovas especiais. No início da 4ª semana, as lagartas passam pela 4ª e última muda, após a qual seus corpos atingem 7 a 8 centímetros. Agora, são larvas maduras de cor branco leitoso, com uma protuberância característica em forma de chifre na extremidade do corpo, um sinal de que estão prontas para a pupação. As lagartas ficam inquietas, começam a rastejar pelas bandejas, levantando a cabeça e balançando de um lado para o outro em busca de um lugar. Os trabalhadores instalam sobre as bandejas estruturas especiais, feitas de galhos ou palha, criando um suporte para os futuros casulos, para os quais as larvas se dirigiram. As lagartas escolhem cantos escondidos entre os galhos e começam a secretar um fio de seda fino e transparente a partir de glândulas especiais. Primeiro, a larva cria uma estrutura frouxa ao seu redor, prendendo o fio nas varas e formando a base do futuro casulo com movimentos lentos. Em seguida, ela começa a girar dentro dessa estrutura, movendo a cabeça de um lado para o outro em forma de 8, enrolando camada por camada. O fio de seda sai em um fluxo contínuo de 2 glândulas
localizadas sob o lábio inferior, colando-se em um único fio resistente com uma secreção especial. O trabalho continua dia e noite sem parar. Em 3 dias, a lagarta produz de 800 a 1.500 metros de fio de seda. Gradualmente, as paredes do casulo ficam mais espessas, densas e opacas, adquirindo uma coloração amarelada ou branca, dependendo da espécie do bicho da seda. Dentro do casulo hermeticamente fechado, a lagarta descarta a última pele larval e se transforma em uma pupa imóvel de cor marrom. A sala se enche de centenas de casulos pendurados em molduras, como pequenas lanternas ovais, criando uma imagem fascinante da produção viva. Os trabalhadores recolhem os casulos maduros 5 a 6 dias após o início da fiação, removendo-os cuidadosamente das varas e colocando-os em cestas. Os casulos são classificados por cor, tamanho e qualidade, descartando os danificados ou muito finos, impróprios para o desenrolamento de fios de qualidade. Parte dos melhores casulos é separada. Deles serão criadas borboletas para a próxima geração e para a preservação do fundo genético da produção. Os demais casulos são enviados para a oficina de processamento, onde precisam ser tratados antes que a crisálida se transforme em borboleta e rompa a casca. Os casulos são colocados em fornos especiais ou câmaras de secagem, onde, a uma temperatura de cerca de 70 graus, as crisálidas morrem em poucos minutos. Esse processo é chamado de vaporização ou mortificação e é necessário para preservar a integridade do fio de seda, que de outra forma não poderia ser desenrolado continuamente. Após o tratamento térmico, os casulos esfriam e passam para a próxima etapa, imersão em água quente para amolecer a cola de seda, chamada sericina. Os lotes de casulos são colocados em grandes banheiras com água a uma temperatura de cerca de 90 graus, onde flutuam por alguns minutos, amolecendo gradualmente. As trabalhadoras passam cuidadosamente escovas especiais pela superfície dos casulos, procurando as pontas dos fios de seda entre as fibras externas emaranhadas. Quando a ponta do fio é encontrada, ela é puxada e presa em um tambor giratório da máquina de desenrolar, preparando-se para iniciar a principal etapa da produção. Ao mesmo tempo, as pontas dos fios de 5 a 8 casulos são unidas para obter seda crua, com espessura e resistência suficientes para processamento posterior. O tambor começa a girar lentamente, e os fios mais finos são desenrolados dos casulos, passando por anéis e roletes especiais do sistema. O processo de desenrolamento exige uma precisão incrível. O fio com espessura de apenas 10 a 20 microns se rompe facilmente ao menor tensionamento ou emaranhamento irregular. Quando um casulo termina, a operária pega instantaneamente a ponta do fio de um novo casulo e o une ao fluxo geral com uma leve torção. O fio desenrolado passa por uma bacia com água morna, onde os resíduos de sericina são finalmente removidos, tornando a seda macia e elástica ao toque. Em seguida, o fio úmido passa por um sistema de olhais de cerâmica, que removem o excesso de água e direcionam o fio para o carretel para enrolamento. O carretel é uma grande roda com raios cruzados, na qual o fio de seda é enrolado, formando mechas uniformes do mesmo tamanho. Cada mecha contém uma determinada quantidade de metros de fio, geralmente de 300 a 500, após o que o carretel para e o produto é removido. As mechas de seda crua prontas são amarradas em vários pontos para que os fios não se enrolem
e são penduradas em suportes especiais para secarem naturalmente. A sala de secagem mantém uma temperatura e umidade constantes para que a seda seque uniformemente, sem danificar a estrutura delicada do fio e seu brilho. Após a secagem completa, os fios são pesados e classificados de acordo com a qualidade, o tipo e a espessura do fio, registrando os dados em livros contábeis especiais. A seda crua seca ainda contém uma pequena quantidade de sericina, que confere rigidez ao fio e uma aparência opaca e amarelada. Para obter uma seda macia e brilhante, os fios são enviados para a oficina de fervura, onde ocorre o processo de degumming, a remoção completa da substância adesiva. A seda é colocada em grandes caldeiras com solução de sabão fervente, contendo componentes alcalinos especiais para dissolver eficazmente os resíduos de cola natural. O processo de cozimento dura várias horas, durante as quais os fios são regularmente misturados com varas de madeira, garantindo um tratamento uniforme de cada fibra. Após a fervura, a seda é lavada repetidamente em água corrente, limpa, até ficar absolutamente transparente, sem vestígios de sabão ou álcali. Agora, os fios adquirem um brilho perolado característico e suavidade, tornando-se mais claros e finos, perdendo até 1/4 do peso original durante o processamento. A seda lavada é espremida para retirar o excesso de água e pendurada em um local arejado, onde seca lentamente sob o controle de especialistas da produção. Os fios secos são enviados para a área de classificação, onde mestres experientes avaliam a qualidade do fio de acordo com vários parâmetros: brilho, resistência, uniformidade da espessura. A seda é dividida em várias categorias: extra para tecidos de luxo, primeira qualidade para têxteis de alta qualidade e segunda qualidade para fins técnicos. Os fios extra são caracterizados por sua uniformidade perfeita, ausência de nós e brilho máximo, o que os torna especialmente valiosos no mercado internacional de luxo. Os fios selecionados são rebobinados em bobinas ou carretéis de madeira, criando uma forma conveniente para transporte e posterior processamento na produção têxtil. O processo de rebobinagem é feito em máquinas especiais que controlam simultaneamente a tensão e detectam defeitos, parando automaticamente quando o fio se rompe. As bobinas com seda são marcadas com etiquetas coloridas, indicando a origem, a data de produção, o tipo e o número do lote, para total rastreabilidade da qualidade. Parte da seda crua é enviada para a oficina de tingimento, onde é tingida em várias cores para criar tecidos multicoloridos e artigos decorativos. Antes do tingimento, o seda é novamente mergulhado em água morna com corantes especiais, substâncias que ajudam o corante a penetrar uniformemente nas fibras. Em seguida, os fios são mergulhados em tanques com solução corante, onde giram lentamente, absorvendo o pigmento uniformemente em cada milímetro de sua superfície. Para obter tons intensos e profundos, o processo de tingimento é repetido várias vezes, com enxagues intermediários e fixação da cor com fixadores especiais. Após o tingimento, a seda é cuidadosamente lavada, até que a água fique completamente limpa, sem vestígios de corante, sinalizando a conclusão do processo. Os fios tingidos são secos em salas escuras
para que a luz solar não desbote os tons brilhantes, preservando a profundidade e a intensidade de cada tom por muito tempo. A seda colorida pronta é novamente verificada quanto à qualidade, comparando o tom com amostras de referência e descartando lotes com coloração irregular das fibras. Agora, os fios de seda estão prontos para a próxima etapa, a torção, onde 2 ou mais fios são torcidos juntos para aumentar a resistência do produto final. Em máquinas de torção, os fios são unidos e torcidos no sentido horário ou anti-horário, criando diferentes tipos de fios de seda com texturas características. O fio torcido é mais elástico e resistente ao desgaste, ideal para bordados, cordões decorativos e produção de tecidos tradicionais resistentes. As bobinas com o fio acabado são enviadas para o armazém de produtos acabados, onde são sistematizadas por tipo, cor e finalidade em prateleiras especiais. Parte da produção é enviada diretamente para fábricas de tecelagem, onde os fios de seda são usados para criar tecidos luxuosos, cetim, organza, crepe de seda, chiffon, veludo. A outra parte é comprada por fabricantes de tapetes, bordadeiras, criadores de roupas da moda e designers de interiores de todo o mundo para projetos exclusivos. Antes do envio, cada lote é testado em laboratório de qualidade, verificando a resistência à ruptura, a resistência ao atrito e a uniformidade da espessura do fio. A seda é esticada em aparelhos especiais, medindo a força necessária para a ruptura, e os resultados são comparados com os padrões de qualidade internacionais e de produção. Também é verificada a resistência da coloração à luz, água e atrito, colocando as amostras em câmaras de teste por vários dias sob exposição intensa. Somente após passar com sucesso em todos os testes, o lote recebe um certificado de qualidade e é liberado para a embalagem para envio posterior aos clientes. As bobinas são cuidadosamente embrulhadas em papel fino, que protege os fios contra poeira e umidade, preservando a pureza e o brilho originais da seda pelo maior tempo possível. As bobinas embaladas são colocadas em caixas de madeira ou papelão, com material macio para evitar deslocamento e danos durante o transporte. Em cada caixa é colada uma etiqueta com informações detalhadas sobre o conteúdo, peso, comprimento do fio e instruções para armazenamento dos produtos de seda. As caixas são marcadas com códigos de barras e códigos QR para rastreamento eficaz do lote em todas as etapas da cadeia logística, do armazém até o consumidor final. Os produtos acabados são transferidos para um armazém especial com controle climático, onde a temperatura e a umidade são mantidas em níveis ideais constantemente. O armazém é equipado com um sistema de contabilidade que atualiza automaticamente as informações sobre a disponibilidade de cada item e envia notificações quando é necessário reabastecer os estoques. Quando chega um pedido do cliente, o sistema gera uma lista precisa dos itens necessários e os funcionários preparam a remessa de acordo com a nota fiscal em poucos minutos. As caixas embaladas são colocadas em paletes especiais, fixadas com filme plástico para maior segurança e enviadas para a área de expedição para posterior envio por transporte. Caminhões ou contêineres transportam a preciosa seda para portos, estações ferroviárias ou aeroportos, de onde ela será enviada para todo o mundo. A seda desta fábrica chega
as prestigiadas casas de moda de Paris, as oficinas de Milão e aos estúdios de design de Tóquio e Nova York, mundialmente conhecidos. Com ela, são criados vestidos de noiva, vestimentas reais, gravatas caras, roupas de cama luxuosas e cortinas requintadas para interiores de casas de elite. Cada metro de tecido guarda meses de trabalho árduo, desde o momento em que surge a minúscula larva até a embalagem final do fio acabado. A tecnologia de produção da seda não mudou muito ao longo dos milênios. Os princípios básicos permaneceram os mesmos que eram praticados pelos antigos mestres da China. Os equipamentos modernos apenas aceleraram e simplificaram alguns processos, mas a essência permaneceu a mesma: paciência, precisão e respeito pela natureza do fio. Cada fio de seda é o resultado da vida de um bicho da seda, que dedicou todas as suas forças à criação dessa maravilha da natureza com quilômetros de comprimento. Quando uma pessoa veste uma roupa de seda natural, ela está vestindo uma obra de arte, criada pelo trabalho conjunto da natureza e do homem. Suavidade, frescor no verão e calor no inverno, hipoalergenicidade e brilho nobre. Tudo isso faz da seda um símbolo eterno de luxo e qualidade. A produção de seda continua durante todo o ano, seguindo os ciclos naturais de desenvolvimento do bicho da seda e garantindo o fornecimento constante desse material precioso ao mundo. A cada nova geração de lagartas, o processo recomeça. Ovos, larvas, casulos, fios. Um ciclo infinito de criação de beleza natural única. Assim, termina a incrível jornada de um modesto ovo a um luxuoso fio de seda, pronto para se transformar em um tecido digno de reis e imperadores.